Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, acompanhando o desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do país. Dessa vez o nosso assunto vai ser a cultura do trigo nessa safra de inverno 2021 e vamos fazer uma análise de como é que estão se desenvolvendo essas lavouras em diferentes regiões produtoras aqui do país, no Rio Grande do Sul, no Paraná, também em São Paulo. Quem vai ajudar a gente nessa conversa, ajudar a gente a entender todos esses cenários é o Felipe Reis, ele que é analista de culturas da Geoses Brasil, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Felipe, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, Guilherme, é sempre um prazer participar do programa com vocês. Felipe, vamos começar falando do Rio Grande do Sul, que lá é a região onde essas condições para as lavouras, as condições climáticas para essas lavouras têm sido mais favoráveis, né? Exatamente, Guilherme. Quando a gente olha para as principais regiões produtoras de trigo do país, a gente fala, né, do sul do país, também em São Paulo, né? A gente observa aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma umidade do solo bem próxima à média, em algumas regiões até acima da média, tá? Então, a preocupação maior é quando a gente foca nas outras regiões. No Rio Grande do Sul, nós tivemos boas chuvas acima da média histórica, quando a gente faz a média dos últimos 10 anos, nos últimos 10 dias, e quando a gente olha para o futuro, para os próximos 10 dias, tá? O modelo europeu, nós trabalhamos com dois modelos de previsão climática, então o modelo europeu, de sigla ECMWF, ele aponta chuvas acima da média apenas para o Rio Grande do Sul, parte do Rio Grande do Sul, na verdade, certo? Quando a gente fala nas áreas de trigo, tá? E o modelo americano também, sigla GFS, também aponta aí chuvas acima da média no Rio Grande do Sul. Já no Paraná, São Paulo, chuvas abaixo da média, o que deve manter a umidade do solo abaixo da média também. E aí, Felipe, falando ainda do Rio Grande do Sul, né, as geadas que a gente teve nesse inverno, lá no Rio Grande do Sul, pelo menos, não teve tanto impacto, né? Exato, nós tivemos um impacto limitado das geadas devido também ao estágio das lavouras, né, que estava bem no início do ciclo. A gente pegar algumas lavouras ali de algumas regiões do Paraná, ali do norte, do nordeste do Paraná, o impacto foi um pouquinho maior devido ao estágio, estava mais avançado, o estágio já de florescimento, mas no Rio Grande do Sul, eles estavam ainda algumas regiões ainda estavam plantando, um desenvolvimento vegetativo, ou seja, o impacto foi mais limitado, o que é positivo. Agora, se nós tivermos geadas em setembro, por exemplo, aí nós teremos um impacto maior para as lavouras de trigo no Rio Grande do Sul. Tá? E aí, Felipe, você já comentou algumas questões sobre o Paraná, entrando mais nesse próximo estado que é o principal produtor de trigo aqui do país. Por lá a situação está bastante complicada, né? Exatamente. Nós já tivemos chuvas, poucas chuvas, quando a gente olha não só para as últimas semanas, como para os últimos meses, tanto é que teve um forte impacto negativo sobre a cultura do milho de segunda safra, também tem impactado aí a cultura de trigo, tá? Então a umidade do solo já está abaixo da média, e quando a gente olha para o futuro, nós temos um cenário de baixas chuvas com temperaturas acima da média. Aí nós temos um possível alerta. Possível porque o modelo europeu aponta para temperaturas 1 a 2 graus acima da média, que ficaria em torno de 26, 27 em algumas regiões ali do Paraná. Porém, o modelo americano aponta até 5, 7 graus acima da média. Algumas regiões acima de 35 graus. Isso vai colaborar com o aumento da evapotranspiração, certo? Caso nós tenhamos temperaturas tão altas assim, o que pode diminuir ainda mais a umidade do solo, que em algumas regiões já está 30%, 35% abaixo da média. Ou seja, momento de detenção, de acompanhar dia por dia, para saber para onde que vai essa produção de trigo no estado. Lá no Paraná, né, Felipe, você comentou aí essa questão que já vem de algum tempo, teve esse problema de falta de chuvas para o milho, está tendo para o trigo, e essa questão de baixa umidade pode se acarretar também problemas para a soja que vem pela frente? Não só aí no Paraná, mas em outros estados também. E quando a gente olha para o Brasil, a umidade do solo está abaixo da média, aí no mínimo, aí vamos dizer uma média de 20% abaixo da média, praticamente em todo o Paraná, boa parte de Mato Grosso do Sul, boa parte de Mato Grosso, tá?
Nós temos uma boa condição para a umidade do solo, basicamente no Rio Grande do Sul e boa parte de Goiás. Tirando esses dois estados, quando a gente fala dos grandes produtores de soja, os demais, os produtores de soja já estão começando a se preocupar. Do lado positivo é que nós estamos voltando ao período de chuvas. Então, caso não tenhamos nenhuma anormalidade, a tendência é de que o volume de chuvas aumente daqui para frente. Mas nós vimos no ano passado que as chuvas demoraram para voltar. Nós estamos numa crise hídrica. Caso a gente tenha um novo problema com atraso de chuvas, isso pode complicar não só a soja, o trigo em desenvolvimento atualmente, mas também pensando aí para o milho de primeira safra, já que nossos estoques estão extremamente reduzidos devido à quebra desse ano. E aí, Felipe, entrando agora no estado de São Paulo, também tem condições complicadas para as áreas que cultivam trigo, né? Também, ali a região de Itapetininga, o sudeste ali de São Paulo, que é uma região com uma boa produção de trigo. Tivemos algum volume de chuva nos últimos dias, mais do que na região noroeste, por exemplo, mas ainda assim abaixo da média. Tá? E quando a gente olha para o futuro, essas chuvas devem continuar abaixo da média, em baixo volume, embaixo da média. Isso deve manter a umidade do solo abaixo da média também, aí 20%, 25% abaixo da média, e dificultando o desenvolvimento do trigo. Tá? O problema é que a gente também pode ter temperaturas elevadas, acima de 30, 35 graus em algumas regiões do trigo em São Paulo. Isso vai aumentar a evapotranspiração, a mesma sequência ali que o do Paraná, vai diminuir ainda mais a umidade do solo. E aí, Felipe, diante de todo esse cenário que a gente comentou, a gente consegue ter alguma estimativa, alguma previsão de perdas para essa safra de trigo nesses principais estados? Conseguimos sim. Hoje, atualmente, nós estamos trabalhando, por exemplo, uma produção de trigo na casa dos 7,3 milhões de toneladas para o Brasil. Bem diferente aí tanto do USDA quanto também do Brasil, da Conab, né? A USDA tem apontado 7,7 milhões de toneladas, enquanto a Conab atualmente está em 8,59. É possível que eles tragam uma revisão nesse próximo relatório, que deve sair daqui 10 dias, já considerando os impactos aí da baixa umidade do solo, da seca, nas principais regiões no Paraná e também São Paulo. No Rio Grande do Sul é onde deve segurar um pouco essa queda. E aí, Felipe, então, só para a gente confirmar, qual que é a expectativa de vocês para essa produção, só para a gente deixar marcado bem esse número? Atualmente nós estamos trabalhando com 7,3 milhões de toneladas, tá? Essa é a nossa média, nosso limite inferior está em 7,04 e o nosso limite superior em 7,54 milhões de toneladas. Então é importante ressaltar isso, porque nem mesmo na nossa visão mais otimista, nós conseguimos ver uma produção tão grande quanto a Conab vem dizendo. E é claro, né, que daqui até o final da safra, tudo isso pode ainda seguir mudando, a gente vai seguir acompanhando todas essas movimentações, né? Exatamente. Nossas atualizações, elas são semanais, nós devemos atualizar nos próximos dias essa nossa estimativa de trigo para o Brasil, para a Argentina, para o restante do mundo, certo? Pelo que nós temos analisado, caso haja uma alteração positiva, vamos dizer assim, ela deve ser muito pontual devido ao Rio Grande do Sul, tá? Mas é provável que fique de estável a uma leve queda. E, Felipe, só para a gente encerrar, essa expectativa, né, de 7,3 milhões de toneladas nesse momento, para a gente entender o tamanho do prejuízo até aqui, qual que era a expectativa de vocês lá no começo da safra para esse ano? Bom, no começo do ano nós estávamos trabalhando com algo em torno de 7,7 milhões de toneladas, certo? Então, próximo do que o próprio SGA já vinha falando, tá? Mas abaixo dos 8 milhões. Nós nunca tivemos acima, mesmo porque Paraná, esse ano, o volume de chuvas foi muito baixo, né? Todos os meses de março até aqui, o volume de chuvas mensal ficou abaixo da média. Então não tinha por que nós termos uma estimativa de produtividade recorde para o Brasil, sendo que o maior produtor nacional já vem passando por uma situação, por uma crise hídrica há alguns meses. Felipe, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Guilherme, é sempre um prazer participar com vocês. Para quem quiser, para quem tem alguma dúvida sobre alguma região específica, fique à vontade para entrar em contato conosco.
geosys.com, certo? Geosys se escreve Geossys, certo? Nós temos analistas não só aqui no Brasil, mas também na Europa, então a produção de trigo a gente acompanha no Brasil, América do Sul e mundo. Quem ficar interessado ou precisar ter alguma informação específica, por favor, entre em contato conosco. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando como é que se desenvolvem as culturas do trigo e também as demais culturas que a gente sempre conversa por aqui. Muito obrigado. Agradeço, até mais. Esse, o Felipe Reis, ele que é analista de culturas da Geosys Brasil, conversou com a gente para mostrar como é que estão as condições das lavouras de trigo nos principais estados produtores aqui do Brasil. Começando pelo Rio Grande do Sul, por lá as condições são melhores com relação a outros estados, a chuva tem sido acima da média, deve continuar nessa toada nos próximos dias e inclusive as geadas que já aconteceram nesse inverno não impactaram essas lavouras em função do estágio muito inicial dessa cultura lá no estado gaúcho, então pelo menos por enquanto um desenvolvimento muito satisfatório dessas áreas. Fico alerta para esse mês de setembro, quando as lavouras entram na sua fase mais crítica e aí a ocorrência de geadas pode prejudicar esse desenvolvimento, mas pelo menos por enquanto tudo correndo bem lá no Rio Grande do Sul para o trigo. Já no Paraná, o maior estado produtor do Brasil, aí a situação é bastante complicada, há falta de chuvas abaixo da média já vem de bastante tempo, impactaram bastante no milho segunda safra, estão impactando no trigo também, e aí o Felipe já destacando que começa a haver uma preocupação, inclusive, para a próxima safra de soja, já que a umidade do solo está bastante baixa, então aquele produtor que de repente pensa em começar o seu plantio muito cedo, vai precisar torcer para a chuva chegar em bom volume antes de poder iniciar o seu plantio da soja também. Situação similar para o estado de São Paulo, chuva abaixo da média, temperaturas elevadas e prejuízo para essas lavouras de trigo, tanto no Paraná como também na região produtora do estado de São Paulo. Diante de todo esse cenário, a previsão de produção da Geosys, que lá no começo do ano era de 7,7 milhões de toneladas, já levando em conta essa dificuldade de umidade do solo no Paraná, o principal produtor brasileiro, nesse momento já caiu para 7,3 milhões de toneladas, e claro que ao longo do desenvolvimento dessa safra, até a hora da colheita, esse número pode ir mudando. Nesse momento já vai apontando essa perda de 7,7 para 7,3 para a produção brasileira de trigo em 2021. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando Notícias Agrícolas, continue ligado que a nossa programação volta daqui a pouquinho. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.